Muito bem, meus queridos irmãos, conforme já anunciado, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos para darmos sequência à série de exposições neste Evangelho que estamos fazendo, tanto nos cultos da manhã como nos cultos da noite. Se você não acompanhou a pregação de hoje pela manhã sobre a tentação de Jesus, você pode ir no canal da nossa igreja e vai estar lá a mensagem. E você não perde assim a sequência dos sermões, tá bom? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos agora à noite, com a graça de Deus, estar meditando nos versos 14 e 15. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, palavra do Senhor para os nossos corações. Por favor, abra a sua Bíblia e aí, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. E aqueles que nos acompanham, que estão em casa, também pegue aí a sua Bíblia e separe esse tempo para estar com a sua mente voltada exclusivamente para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos muitos irmãos da nossa igreja que estão nos acompanhando agora nas redes sociais, principalmente no canal do YouTube, e nós mandamos aqui um abraço. Por exemplo, a nossa irmã Terezinha está lá nos acompanhando, irmã Natécia com a sua família, pastor Enoque, irmã Naí, os irmãos da nossa igreja, principalmente a turma aí da terceira idade, que nos acompanham, o irmão Ivo, que sempre tem estado conosco aqui no canal. Tem um colega meu, pastor Alexandre, que também está nos acompanhando. Que Deus possa estar abençoando a vida dos meus irmãos e irmãs. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus levado para Galiléia. Ainda estou com o sermão de manhã na cabeça. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Apenas 2 versículos, mas que têm lições preciosas para nós. E eu espero em Deus que o Espírito Santo de Deus nos abra a porta à palavra nesta noite. Que o Senhor fale conosco, assim como falou hoje pela manhã, na exposição do verso 12 e 13. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome e nós declaramos as Tuas maravilhas. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra acaba de ser lida e o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor fale conosco, que através do Teu Espírito Santo que inspirou esta palavra, nós sejamos edificados, enriquecidos com as maravilhas da Tua lei. Fala ao nosso coração, meu Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós estamos iniciando uma nova sessão do Evangelho de Marcos. Nós terminamos a primeira sessão do Evangelho, que vai do verso 1 até o verso 13. Essa primeira unidade de pensamento do Evangelho de Marcos, que trouxe para nós a preparação de Jesus para o seu ministério, para a obra que ele veio fazer. Marcos revela para nós essa preparação de Jesus para o ministério, mostrando para nós aqui, do verso 1 até o verso 13,
pelo menos 3 pontos interessantes. Ele chama a nossa atenção para o ministério de João Batista, como precursor do Messias, como aquele que veio adiante do Senhor, abrindo-lhe as estradas, preparando os corações para receberem a mensagem do Messias, do Cristo, do Filho de Deus. Ele mostra isso do verso 2 até o versículo 8. Nós temos aqui o ministério de João Batista, esse pregador do deserto, esse homem que estava ali pregando e realizando o batismo de arrependimento. Verso 9 até o verso 11, nós temos o batismo de Jesus. Esse momento ímpar, singular na história de Cristo, onde ele, apesar de não ter pecado, ele era o homem perfeito, ele era Deus encarnado. Apesar de não ter do que se arrepender, o que confessar, ele submete-se a um batismo de arrependimento, porque ele se identificou comigo e com você. Ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, quando Jesus batiza-se ali, submete-se ao batismo de João, esse batismo de arrependimento, de confissão de pecados, ele está fazendo isso, identificando-se conosco. E também aqui ele está submetendo-se à vontade do Pai para a obra que o Pai havia lhe designado. Ele é ungido pelo Espírito, ele tem a aprovação do Pai, ele tem uma declaração muito forte de amor do Pai. E após essa cena tão gloriosa do batismo, versículo 12 e 13, nós temos a tentação de Jesus. O precursor anuncia o Messias. O Messias vem e é batizado por João, pelo precursor, é ungido pelo Espírito, é declarado como Filho de Deus, como Messias, como aquele que cumpre as profecias veterotestamentárias a respeito do Messias, mas não adianta pura e simplesmente ser declarado Filho de Deus. Lá no deserto, sendo tentado por Satanás, invadindo o território de Satanás, Jesus vai provar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Rei, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é aquele que foi de fato enviado pelo Pai e que, uma vez vencendo Satanás, ele tem todo o poder e toda a autoridade agora para iniciar o seu ministério. Nós vimos que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, representante da raça humana, ele caiu lá no jardim dos prazeres, no jardim das delícias. Ele caiu com tudo ao seu favor, com tudo do bom e do melhor. E quando o primeiro Adão cai, toda a raça humana cai com ele. Por isso que o homem já nasce no pecado, por isso que o homem já nasce condenado. Ele já nasce destinado ao inferno, porque ele é filho de Adão. Mas aqui, no batismo de Jesus e na tentação de Jesus, nós temos o segundo Adão, que é Cristo. O segundo representante. E Jesus agora é o representante de uma nova raça, de uma nova sociedade, de um novo povo, que é a igreja, que são os eleitos de Deus. Mas era necessário que o segundo Adão fosse provado, testado, tentado, e se ele saísse vitorioso, aí, como representante dessa nova raça, desse novo povo, ele estaria conquistando a vitória não só para si, mas para este povo de Deus, a igreja do Senhor. E o segundo Adão, que é Cristo, ele derrota Satanás, mesmo com tudo vindo de encontro a ele. Ele estava no deserto inóspito, ele estava com feras selvagens, ele não teve nenhuma ajuda humana, ele estava só. Satanás tentou ele ao longo de 40 dias e ele venceu Satanás e triunfou sobre Satanás. Encerra-se aqui a primeira
parte do Evangelho de Marcos, onde Marcos provou por A mais B que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Mas agora ele vai continuar provando a sua tese, não com as cenas da preparação, mas mostrando o ministério de Jesus. E ele vai, nesta nova sessão, que se inicia do verso 14 do capítulo 1 até o verso 45, ele vai chamar a atenção para o ministério de Jesus, para o início do ministério de Jesus, em especial no contexto da Galileia. Jesus vai iniciar o seu ministério na Galileia. E do verso 14 até o verso 45 nós vamos ver vários eventos, vários momentos de Jesus na Galileia, iniciando assim o seu ministério. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele venceu Satanás, ele triunfou sobre o diabo e ele agora vai sair pregando o evangelho do reino de Deus, expulsando demônios, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. Ele sai agora saqueando a casa do valente e mostrando que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus é chegado para a vida daquele povo. Então eu queria que você, com a sua Bíblia aberta, acompanhasse conosco. São 2 versículos, mas 2 versículos riquíssimos, que traz para nós aqui esse início do ministério de Jesus e mostra para nós aqui qual era a mensagem, qual era o assunto, qual era a pregação de Jesus no início do seu ministério e que vai perdurar por todo o seu ministério. O texto começa dizendo o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que entre o verso 13 e o verso 14 é comprovado que existe aqui uma lacuna, um espaço de pelo menos um ano. Se você comparar os evangelhos, principalmente se você ler o evangelho de João, capítulo 2, 3 e 4, você vai ver que existe aqui um espaço entre esses 2 versículos, o versículo 13 do capítulo 1 de Marcos e o versículo 14. Ou seja, que essa ida de Jesus para a Galileia, ela na verdade é um segundo momento. Por que Marcos coloca aqui? A narrativa ela não está numa ordem cronológica. Os irmãos lembram que eu falei no início dessa exposição que os evangelhos não são uma biografia de Jesus, no sentido que nós aprendemos aí de biografia, que são detalhadas sobre a vida da pessoa. Os evangelhos também não são uma narrativa estritamente cronológica. Os evangelhos são narrativas teológicas, são histórias reais, fidedignas. Aconteceu cada uma dessas histórias, mas quando o evangelista ele agrupou essas histórias sobre a vida de Jesus, ele agrupou com um propósito teológico, com um propósito em mente. Então, por isso que existe aqui um espaço muito grande de tempo entre o verso 13 e o verso 14 no Evangelho de Marcos. Porém, para o propósito de Marcos, ele achou por bem deixar de lado o que aconteceu nesse intervalo e chamar a atenção já para o início do ministério de Jesus na Galileia. Ele segue aqui uma sequência lógica e teológica. Ele falou sobre o precursor, ele falou sobre o batismo, ele falou sobre a tentação de Jesus e em seguida ele vai mostrar o ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus na Galileia. Ele está numa sequência de pensamento, de ideias, uma abordagem teológica. Mas se você ler, por exemplo, João capítulo 4, você vai ver que após o batismo de Jesus, ele permanece, ou ele vai mais uma vez ali naquela região da Judéia e também para Jerusalém. E há uma
contenda, porque João continua batizando e os discípulos de Jesus começam a batizar. E aí, nesse contexto, os líderes religiosos de Israel, eles começam a ficar com ciúme, porque Jesus, que na verdade não era Jesus, o texto deixa claro, eram os seus discípulos, estava batizando mais pessoas do que o próprio João. E Jesus, fugindo de embates desnecessários, ele vai para a Galileia. Só que entre o verso 13 e o verso 14 aqui, nós temos aqui a história de Nicodemos, nós temos aqui a história da mulher samaritana, nós temos aqui o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, nós temos aqui todos aqueles eventos que estão no início do Evangelho de João, que Jesus realizou, mas que ainda não era o início do seu ministério. Ele estava iniciando o ministério agora no contexto da Galileia. Por que não era o início do ministério de Jesus? Porque era necessário que João, que era o precursor, saísse de cena para que o Messias começasse o seu ministério. Então, diz o texto aqui que depois de João ter sido preso, se você olhar só no capítulo 6 de Marcos, aqui ele vai dar detalhes sobre essa história da prisão de João e da morte de João. João havia pregado um sermão duro. João era duro. João não seria facilmente pastor das nossas igrejas nos dias atuais, porque João era duro. João pregava arrependimento, João pregava o reino de Deus, João pregava mudança de vida. E João, sabendo que o rei Herodes havia tomado Herodias como esposa, mulher do seu irmão Filipe, e a sua sobrinha, ele estava cometendo um incesto e um adultério. Então Herodes tomou Herodias para ser sua esposa, e aí o que acontece? João disse: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodes, ele ouvia João, ele tinha um certo respeito por João, até temor, e ele não tomou uma providência mais séria com João. Mas Herodias foi guardando aquilo no coração. E João continuou dizendo isso, que o casamento do rei Herodes era ilegítimo, era adultério. Deus não aprovava aquilo. E aí, um dia, João é preso, João é entregue por causa disso. E você sabe muito bem que num dia natalício do rei, a filha de Herodias dançou diante dele, e aí o rei, já embriagado e totalmente fora de si, ele faz um juramento sem lógica. Ele promete dar o que ela quisesse, e ela pede num prato a cabeça de João Batista, aconselhada por sua mãe. João Batista incomodava aquela mulher adúltera. E aí o rei, apesar de sentir muito, porque ele gostava de João, ele manda trazer a cabeça de João num prato e entrega àquela jovem. Abrindo um parênteses. É triste, meus irmãos, e eu sei que esse não é um tema fácil, mas se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é que Deus me conceda a graça de não ser covarde no púlpito da igreja, em lugar nenhum. É triste ver que João perdeu a vida dele porque pregou contra um divórcio ilegítimo, uma relação adúltera, uma relação pecaminosa. Ele perdeu a cabeça, mas ele era um profeta de Deus. O que está acontecendo nas nossas igrejas hoje? O camarada casa, daqui a pouco descobriu que a mulher dele de 40 não está satisfazendo, ele troca ela por uma de 20, ou por duas de 20. E no outro dia ele está na igreja, ele se divorciou e casa, e no outro dia está na igreja como se nada tivesse acontecendo. E o que acontece? Os pastores ficam silêncio, para não perder dízimo, para não perder membro, para não machucar, para não ir de encontro a ninguém.
Essa não é a herança que nós temos na Bíblia. A herança que nós temos na Bíblia é de um homem de Deus que tem coragem de chegar para o rei e dizer: você está em adultério. O seu casamento não é bíblico, não é legítimo, não está de acordo com a lei de Deus. Não é lícito possuir a mulher de seu irmão. Perdeu a cabeça, mas foi sincero na pregação. Foi correto na pregação. Ontem saiu em um dos jornais aqui da nossa cidade que o divórcio, nesse período da pandemia, aqui no Rio Grande do Norte, cresceu 18%. 18%. O número de pessoas divorciadas no Rio Grande do Norte, na nossa cidade, é imenso. E não tenha dúvida, entre os evangélicos, nós não estamos imunes a isso. E o problema é quando a igreja não tem coragem de tratar desse tema. O problema é quando os pastores não têm coragem de pregar Mateus 19, Mateus 5, 32, pregar 1 Coríntios capítulo 7 e dizer: se você se divorciou da sua esposa e não foi por causa de relações sexuais ilícitas e você casar com outra, você está em adultério. Está em adultério. E aquele que adulterou e que se separou e continua se relacionando com alguém, também é adultério. Também é adultério. Não, mas casou no cartório e teve um pastor que deu a bênção. Ok, mas o pastor não pode ir de encontro à palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, João, ele vai ser preso, vai ser condenado à morte, vai perder a cabeça por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. Ele tem coragem de dizer para o rei: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Mas é interessante que a expressão que aparece aqui, quando diz assim, depois de João ter sido preso, a expressão no grego, ela traz mais a ideia de João ter sido entregue. Aqui no Evangelho de Marcos, ao invés de você colocar aqui, não sei se você tem outra versão aí da Bíblia que diz isso, mas seria melhor traduzir a palavra que está aqui na língua grega como depois de João ter sido entregue. Porque aqui é o início do processo. Se você olhar lá no Evangelho de João e comparar nos outros evangelhos, Jesus começa o ministério quando João já foi entregue. Por que isso é importante? Porque a palavra que é utilizada aqui por Marcos, ela não foi utilizada por acaso. Ela vai ser utilizada em vários momentos na vida de Jesus, quando Jesus é entregue às autoridades, quando Jesus vai ser entregue para ser crucificado. E você diz assim, pastor, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que João foi entregue para ser preso e para ser morto por determinação e presciência de Deus. Fazia parte da soberania de Deus. João não morreu por acaso. João não está saindo de cena por acaso. Fazia parte desse plano de Deus, dessa ação de Deus. Esse entregue aqui é o que os estudiosos chamam de um passivo divino. É o plano de Deus se cumprindo na história. Foge a nossa compreensão, foge. Como é que Deus entrega um profeta fiel para perder o pescoço? Eu não sei. Mas que a Bíblia mostra que isso acontece, sim. Isso acontece. E é isso que o texto está dizendo. Depois de João ter sido, coloque aí, entregue para ser preso, para ser condenado e para ser morto. Ou seja, estava dentro do plano de Deus, faz parte do plano de Deus. Jesus foi entregue por determinação, por desígnio do Pai, assim como João. Então, depois de João ter sido entregue, foi Jesus para a Galileia. Ou seja, qual era a função de João? Apontar para o Messias, preparar o caminho, preparar os corações, preparar o povo, a nação de Israel para a chegada do Messias. O Messias chegou, Jesus chegou,
não faz sentido mais o ministério de João. Ele está saindo de cena, ele foi entregue pelo determinado propósito e desígnio de Deus, ele vai ser morto e Jesus começa então o seu ministério, somente após o precursor sair de cena. João cumpriu o seu propósito, apontar para Jesus. João não chamou a atenção para si, ele apontou para Cristo. Ele veio a este mundo com o propósito de ser aquele que ia adiante do Senhor. Cumpriu o propósito, saiu de cena, o Senhor agora segue a sua história. Então diz, depois de João ter sido entregue, foi Jesus para a Galileia. Lembre-se, esse intervalo de 1 ano e todo aquele contexto que está lá no início do Evangelho de João, depois você dá uma lidazinha em casa. Mas o que chama a atenção aqui, meus irmãos, é que Jesus está dando início ao seu ministério aonde? Na Galileia. Por que na Galileia? Por pelo menos 2 razões que a gente olha quando a gente considera esse texto. Primeiro, porque lembra que João está na Judéia. João está no contexto ali onde a liderança religiosa está de olho nele, de olho em Jesus. Então, João, estando nessa região que era jurisdição de Herodes, Herodes é quem era o tetrarca e era aquele que tinha jurisdição aqui, João está sendo morto por Herodes. E os líderes religiosos de Israel olham para o ministério de Jesus e vê que Jesus e os seus discípulos estão batizando mais pessoas do que João, e que Jesus havia se identificado com o ministério de João. Os líderes, eles já estão se preparando para perseguir Jesus. O que Jesus faz? Ele sai dessa região da Judéia, ele sai do contexto de Jerusalém, ele sai dessa jurisdição direta, imediata de Herodes e vai para a Galileia. Covardia? Não, sabedoria. Ainda não era a hora de Jesus enfrentar Herodes, enfrentar as autoridades, cumprir as profecias, o propósito de Deus. Então, Jesus, de forma sábia, cumprindo a agenda do Pai, cumprindo todo o propósito do Pai, ele sai dessa arena de conflitos, desse contexto de conflitos aqui da Judéia e daquela região, e vai lá para a Galileia. Ele vai para bem distante. Ele vai iniciar o seu ministério entre o povo. Ele sabia que, por causa da sua popularidade, ele já estava gerando especulações e conflitos com a liderança do povo de Deus. O que é que isso nos ensina, irmãos? Às vezes, nós temos aquela tendência de dizer assim, não, se Deus está comigo, eu irei. Eu vou enfrentar qualquer coisa. O Senhor está comigo. Então eu vou sair de todo jeito, eu vou enfrentar o inimigo, eu vou... Não, irmão, tem hora que o mais sábio é você fugir. Tem hora que o mais sábio é você sair fora. Não você enfrentar. Jesus, no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, ele vai entrar em Jerusalém e as pessoas viam no seu rosto que ele estava decidido a enfrentar todo aquele contexto, os líderes e morrer pelo povo. Mas ainda não era a hora. Então, ele sai da zona de conflito e vai para a Galileia. Se ele tivesse ficado na Judéia, se ele tivesse ficado naquele contexto, ele teria tido naquele mesmo momento, naquele mesmo contexto ali, naqueles dias, o destino de João. Porque mataram João, agora vamos matar esse aqui que está batizando assim como João. E que está tendo muitos seguidores assim como João. Matamos um, vamos matar o outro. Mas Jesus sai para a Galileia. Por que a Galileia? Segundo motivo, a Galileia, meus irmãos, fazia parte das profecias. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Aqueles que habitavam na região e sombra da morte, resplandeceu a luz. A Galileia era aquela região desprezada, aquela região simples, humilde, de gente caipira.
A Galileia era um lugar totalmente desprezível aos olhos humanos. O galileu, o próprio linguajar do galileu, o sotaque do galileu era muito carregado. A linguagem, a maneira dele falar era muito carregada. E a elite de Jerusalém, a elite da Judéia zombava dos galileus. Mas foi exatamente para esses que são desprezados que Jesus vai dar prioridade. Que Jesus vai iniciar o seu ministério lá no meio deles. Jesus veio de lá, ele veio de Nazaré da Galileia e ele volta para a Galileia. Diz lá em Lucas que ele vai firmar a sua moradia em Cafarnaum e a partir daqui ele vai iniciar o seu ministério de pregação. Quando a gente olha isso aqui, meus irmãos, a gente aprende uma coisa interessante. Jesus está indo de encontro, assim como João Batista, a tudo aquilo que alguém poderia dizer que um pregador deveria fazer. Se alguém quer começar um ministério de pregação, onde é que ele deveria começar? Em Jerusalém, capital religiosa, onde estava a elite religiosa, onde estava o templo, onde estavam as autoridades. Se alguém quer começar um ministério de pregação e ser um pregador famoso, ele precisa ir para a melhor cidade, para o melhor bairro, para o templo mais bonito. Jesus, ao invés de ir para Jerusalém, que aos olhos humanos seria sucesso garantido no seu ministério, ele vai lá para uma região distante, atrasada, lá para as Brenhas, lá para a região mais simples, e vai começar o ministério. Assim como João, que quando iniciou o seu ministério, ele não foi para as praças de Jerusalém, ele foi para o deserto. E lá no deserto, Deus honrou o seu ministério. O que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Não é o tamanho da igreja, não é se está na capital, se está no interior, não é se você está em um país desenvolvido ou subdesenvolvido. A questão é se você é alguém chamado por Deus, cheio do Espírito Santo, comprometido com os valores do reino, cheio da palavra de Deus. Deus honra você, não interessa onde você está. Se é em Jerusalém, se é na Galileia, se é em Jerusalém, se é no deserto como João. Se você for alguém chamado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus honra o seu ministério de pregação. Deus honra o seu ministério. Então isso aqui, como eu disse, falando de João, foge àquilo que os missiólogos ensinam. Porque os missiólogos dizem que se você quer plantar uma igreja que de fato venha crescer, venha bombar na linguagem aí pós-moderna, você tem que plantar a igreja na melhor rua do bairro, você tem que fazer o templo mais bonito e você tem que estar na cidade mais importante. Jesus foge completamente essas regras. Ele vai para o lugar mais desprezado. Ele vai escolher auxiliares que só a misericórdia, que nós não queríamos jamais no conselho da igreja. Ele vai pregar para pessoas simples, semi-analfabetas. E a partir dali, o reino de Deus vai se expandir para todo o mundo, contrariando todas as expectativas humanas. Chegou aqui em Natal, chegou até nós. Aqueles galileus atrasados, simples, mas cheios do Espírito Santo, saíram espalhando a mensagem, e essa mensagem chegou aqui. Chegou a mim e você. Jesus foi para a Galileia. Depois de João ter sido preso ou entregue, foi Jesus para a Galileia. Depois, quando você lê os evangelhos em casa, dá uma olhadinha sobre esse ministério de Jesus na Galileia. Dá uma olhadinha para o amor que Jesus tinha para com a Galileia. Quando ele ressuscita, ele diz que vai encontrar os discípulos aonde? Na Galileia. Diga aos meus discípulos que eu vou lá encontrar eles lá na Galileia. A Galileia, como eu disse, ela faz parte desse plano de Deus. Estava nas profecias
Depois leia o relato de Mateus e de Lucas, falando sobre esse contexto aqui, e você vai ver que Jesus está aqui simplesmente cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele está indo para a Galileia, porque a Galileia, daquele povo simples, atrasado, vivendo na escuridão, eles precisavam da luz do Evangelho do Messias. Eu queria fazer uma aplicação aqui para nós, meus irmãos, e é algo que me comove profundamente. Se tem uma coisa que me entristece, é quando eu escuto de algumas pessoas, sobretudo quando vem de líderes, quando vem de teólogos, de pastores ou de pregadores, dizendo o seguinte: a igreja presbiteriana é uma igreja que Deus levantou para pregar para rico. A nossa igreja é uma igreja elitizada. A nossa igreja é uma igreja diferenciada. Deus levantou outras igrejas para os pobres e a nossa igreja Deus levantou para ricos. Se a nossa igreja foi levantada para ricos, ela está fora do propósito de Deus. Se a nossa igreja ou qualquer outra igreja foi levantada para pregar para pobres, ela está fora do propósito de Deus. Porque tanto o rico como o pobre precisa de Cristo, precisa se converter. Não existe essa história de uma igreja para pobre e outra igreja para rico. A beleza da igreja é ter dentro dela pobres e ricos, letrados e analfabetos, gente simples e doutores, mas todos juntos adorando o mesmo Senhor, servindo o mesmo Senhor. Jesus foi para Galileia, iniciando o ministério, mas ele não vai desprezar Jerusalém, ele não vai desprezar autoridades. Lembra que ele pregou para Nicodemos, que era um doutor, um intelectual, mas ele também pregou para a mulher samaritana, para uma mulher adúltera, uma mulher sofrida, e ele vai fazer dela uma missionária para toda aquela cidade. Então, meus amados irmãos, guarde isso aqui no seu coração. Cuidado quando você, em algum momento da sua vida, você querer simplesmente direcionar a missão para um grupo específico. Na Galileia tinha gente rica. Na Galileia, eles eram desprezados pela elite intelectual e religiosa de Jerusalém por causa do contexto que eles viviam. Mas tinha gente ali rica, tinha gente abastada. Jesus, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. E o que ele fez ali? Olha o que diz o texto: pregando o Evangelho de Deus. Meus amados irmãos, quando a gente estuda sobre o messianismo judaico, a expectativa messiânica dos judeus, e o Evangelho de Marcos, dizem os estudiosos, que Marcos é o evangelho que traz para nós o segredo messiânico, está revelando para nós o segredo messiânico. Quando a gente estuda qual era a visão que o judeu tinha de um Messias, o judeu tinha a visão de um Messias, aquele que seria enviado por Deus, que os profetas falaram, como um rei, um conquistador, como alguém que viria para libertar Israel daquela opressão que estava no momento pelo Império Romano e que iria restaurar as glórias do reinado de Davi. Então o judeu, ele pensava no Messias conquistador, montado num cavalo e que levasse o povo a guerrear e conquistasse. Aqui nesse texto, Marcos já começa a quebrar toda expectativa desse tipo de Messias. Porque o Messias que veio, ele não veio como um guerreiro, como um conquistador, montado num cavalo, ele veio como um pregador. Ele veio como aquele que proclama o Evangelho, a boa notícia. Mas os judeus não queriam um pregador. Os judeus queriam um soldado, um guerreiro. Alguém que fosse um estadista. Aqui, meus irmãos, a partir do versículo 14 do Evangelho de Marcos, capítulo 1, dizem os estudiosos que começa a decepção dos judeus em relação a Jesus.
eles começam a se decepcionar aqui. Porque Jesus veio como um pregador, pregando a respeito do reino de Deus, o evangelho de Deus. Sabe por que Jesus veio como um pregador? Porque não existe nenhuma tarefa ou missão neste mundo mais importante do que a pregação do evangelho. Dr. Martyn Lloyd-Jones diz no seu livro Pregação e Pregadores que não há substitutos para a pregação. A pregação é a tarefa mais nobre, mais sublime. A pregação é o método que Deus utiliza para chamar os eleitos ao arrependimento e à conversão. É através da pregação. Por isso que Jesus veio como pregador. A expressão que tem aqui, pregando, é proclamar como um arauto. É a mesma expressão que é usada para João Batista. Qual é a ideia? Jesus é aquele que, naquela época, quando um rei, uma autoridade, ele emitia um decreto, ele fazia uma comunicação oficial, e aquilo ali tinha que ser levado para todas as províncias, para as cidades. O que acontecia? Você não tinha e-mail, você não tinha os correios como nós temos hoje, você não tinha internet, então ele mandava um arauto, um pregador. E o arauto, ele chegava naquelas vilas, naquelas cidades, e aí ele proclamava em alta voz a mensagem real, a notícia, aquilo que o rei enviou. Jesus está vindo aqui como um arauto, como aquele que está proclamando a mensagem real. E qual é a mensagem? O evangelho de Deus, a boa notícia, a boa nova. Ele vem como um pregador. Por isso que Martyn Lloyd-Jones diz o seguinte: quando o Filho de Deus se apresenta, ele se apresenta como um pregador. E aí não existe tarefa mais nobre do que a pregação. E nada pode substituir a pregação. Louvor não pode substituir a pregação. E como tem igrejas que só tem louvor, eu fico triste quando eu vejo algumas igrejas, ou quando vou em algumas igrejas, e ainda de forma muito hipócrita diz assim: olha, irmãos, nós vamos chegar agora à parte mais importante do culto. Aí dão 10 minutos para o pregador. Passou 2 horas cantando, fazendo isso ou aquilo, e a pregação é 10 minutos. Eu tenho um colega pastor que foi pregar numa igreja essa semana passada, e aí deram 8 minutos para ele pregar. 8 minutos. E o cara ainda diz assim: mas nós temos que usar de sabedoria, né, irmão? Que o tempo chegou, então é a parte mais importante do culto, mas quando o Senhor quer falar, ele fala em até 1 minuto. Sim, mas você foi irresponsável por não ter cuidado da liturgia e dado prioridade à pregação da palavra de Deus. Então Jesus veio pregando a palavra, pregando a respeito do evangelho. Você já pensou que coisa maravilhosa? Jesus, diz Lucas, que ele está cheio do Espírito Santo. E Lucas vai colocar que cheio do Espírito Santo, Jesus caminha para Galiléia, Jesus chega em Cafarnaum e cheio do Espírito vai proclamando a palavra. Ele havia orado, ele havia jejuado, ele havia vencido Satanás, ele está cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Imagine aí um pregador cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da palavra de Deus, proclamando o evangelho de Deus. Você já pensou no impacto disso aqui? Não é um qualquer. Não é alguém dando uma palestra pura e simplesmente. É um pregador cheio do Espírito Santo. É um pregador que enfrentou Satanás e é vitorioso. É um pregador que conhece profundamente a palavra. É um pregador que submeteu-se à vontade do Pai e agora vai levar luz naquela região de trevas. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Olha a mensagem de Jesus, meus irmãos. O que Jesus pregou? O evangelho.
A palavra evangelho aqui é boa notícia, é boa nova. Aquele povo que estava naquela região de trevas, eles agora estão recebendo uma boa notícia, uma boa nova, um arauto, um enviado real. E aqui ele é um enviado e ele é o próprio rei. Ele é o mensageiro e é a própria mensagem. O enviado real, ele vai proclamando essa boa notícia. Qual é a boa notícia? Que o reino de Deus havia chegado. A boa notícia é que o Filho de Deus, ele acaba de triunfar sobre Satanás. A boa notícia é que as profecias veterotestamentárias estão se cumprindo e que o Messias veio, o Messias chegou, o Messias está ali diante deles. A expectativa de Israel está se cumprindo. O Messias chegou. Pregando o Evangelho de Deus. Será que nós temos pregado o Evangelho, meus irmãos? O que tem acontecido na igreja evangélica brasileira é trágico. Se prega tudo nos púlpitos, menos o Evangelho. E ainda tem uma ideia de que o Evangelho deve ser pregado para os descrentes. Não, o Evangelho é para crente. A boa notícia é para crente. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, se nós tivéssemos toda a eternidade para pregar, ainda assim não esgotaríamos o conteúdo sublime do Evangelho. O Evangelho de Deus, a boa nova de Deus, que fala desse plano maravilhoso de salvação. Agora, olha a boa notícia, o conteúdo, o que Jesus está colocando ali para aquele povo. Depois de João ter sido preso ou entregue, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. O reino e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual era a pregação de Jesus? Ele estava pregando o Evangelho de Deus. Mas esse Evangelho de Deus, ele tem um conteúdo e ele está sendo pregado dentro de uma estrutura. Qual é a estrutura? Jesus está dizendo, qual é o conteúdo que ele está colocando aqui? Ele está dizendo, olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Uma notícia da parte de Deus. Eu tenho para vocês aqui uma mensagem real. Eu tenho algo a falar ao coração de vocês. E aí as pessoas juntavam-se aos montões diante dele. Porque ele estava falando com autoridade, no poder do Espírito Santo, com ousadia. E aí quando as pessoas vinham, qual é a boa notícia? A boa notícia, o tempo está cumprido. Tempo aqui, meus irmãos, existem duas palavras na língua grega para tempo. Primeiro é cronos. Tá aqui, é o tempo do relógio. Eu estou aqui acompanhando o tempo da pregação. É o cronos, de onde vem cronômetro, cronologia e por aí vai. Não é esse tempo que Jesus está falando aqui. Ele não está falando de um tempo, de horário de culto, de horário de reunião. Ele não está falando do tempo, pura e simplesmente, que o arauto estava chegando ali. Tempo aqui é a segunda palavra na língua grega. É a palavra kairos. E a palavra kairos, ela tem um significado muito interessante quando você estuda ela à luz do Evangelho. Kairos é tempo oportuno. Alguns teólogos dizem que é aquele tempo que nós poderíamos chamar assim, tempo de ouro, tempo precioso. É o tempo das intervenções de Deus, das oportunidades de Deus, da ação de Deus. O que Jesus está dizendo é o tempo da oportunidade, o tempo estabelecido por Deus chegou, se cumpriu. Havia uma expectativa, meus irmãos, desde o Antigo Testamento para a chegada do Messias. E o Messias agora chegou, está diante deles. Foi batizado por João,
foi tentado por Satanás e agora, cheio do Espírito Santo, está pregando o Evangelho de Deus no tempo de Deus. O tempo se cumpriu. Jesus veio no tempo certo, na hora certa. Eu não tenho como aqui explorar mais essa questão por causa do nosso horário que está avançado, mas se você ler Gálatas capítulo 4, versículo 4 e Efésios 1:10, você vai ver que Jesus veio exatamente na plenitude dos tempos. E a expressão lá é kairos. Ou seja, a história, ela não acontece por acaso, ela não está à deriva. Tudo acontece no tempo de Deus, na oportunidade de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Jesus é essa última peça do quebra-cabeça que chegou na hora certa e encaixou na história. E se a gente fosse explorar aqui, e quem estuda a história da igreja sabe muito bem, que antes da vinda de Jesus, Deus preparou o mundo para a sua chegada. Com os judeus, com o Antigo Testamento, as sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro, a diáspora judaica. Deus preparou com o mundo romano. Nesse período aqui, o Império Romano é quem está dominando o mundo, e o Império Romano abriu estradas e mais estradas, tirou os ladrões das estradas, os piratas dos mares. A administração romana era algo extraordinário, e Deus preparou através dos gregos com a língua grega, o grego koiné, que era a língua popular da época, a língua do comércio, a língua falada. Então, Jesus veio no tempo, no kairos de Deus, na hora certa, quando tudo estava preparado. Você tem um governo mundial, você tem estradas prontas para os missionários trafegarem para lá e para cá, você tem uma língua falada em todo o império, e você tem os judeus fazendo prosélitos de todos os povos e sinagogas espalhadas, e aí os missionários iam e evangelizavam essas pessoas que haviam sido ensinadas sobre o messianismo judaico. Então, Jesus veio no tempo. O tempo está cumprido. Chegou a hora. Eu não sei se você consegue, meu irmão, vislumbrar isso aqui. Mas quando a gente lê o texto com reflexão, com cuidado, estudando, e uma expressão como essa, o tempo está cumprido, e você vê que tudo aquilo que foi profetizado está se cumprindo, isso deve encher o nosso coração de alegria. Porque a palavra de Deus é infalível, é inerrante, é suficiente. As promessas de Deus não caem por terra. Deus havia prometido o Messias, e o Messias veio no tempo certo. Agora, o que ele está dizendo é o tempo da oportunidade de vocês. O tempo está cumprido, é a oportunidade de vocês. É o kairos de Deus para vocês. E aí, vocês vão abraçar? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus. Por que o reino de Deus está próximo? Porque Jesus está aqui iniciando o seu ministério. E o que é o reino de Deus? Se a gente fosse ter que explorar isso aqui, meu irmão, era outro sermão. Porque eu já falei para vocês que a visão que os judeus tinham de um Messias era totalmente contrária àquilo que Jesus está realizando. A visão que eles tinham de reino não era de um reino espiritual, era de um reino humano. Era de um reino materialista, bélico. Era de restaurar o poder bélico, econômico e social da nação de Israel. Eles têm isso na cabeça. Para o judeu, o reino de Deus era a nação de Israel. Os discípulos vão lutar com isso em todos os momentos. Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então, quando Jesus diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, e preste atenção que quando Mateus vai falar sobre o reino, ele não diz reino de Deus, ele diz reino dos céus. Por quê? Porque Mateus está escrevendo para judeu, e o judeu ele tem medo de citar o nome de Deus em vão,
Então, para não citar o nome de Deus e correr o risco de citá-lo em vão, ele coloca reino dos céus e não reino de Deus. Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Marcos está escrevendo para Romanos, ele não tem nenhum problema de dizer reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus, em rápidas palavras, é o governo absoluto, soberano de Deus. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Com a queda de Adão, Satanás, ele toma posse das vidas daquelas comunidades, daquelas pessoas. Mas com a vinda do Messias, o segundo Adão, que vai ser tentado e vence Satanás, ele agora está destruindo esse reino das trevas e implantando de forma definitiva o reino de Deus. Ele vai pegar aqueles que estão no reino de Satanás, no reino das trevas, e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus está sendo implantado. A prova de que o reino de Deus havia chegado é que Jesus vai expulsar demônios, vai curar os enfermos, vai agir contra as forças da natureza. É o reino de Deus chegando, é o reino de Deus se expandindo, esse governo absoluto de Deus. Agora é interessante que Jesus não está trazendo um reino humano, político, como os judeus queriam, por isso que eles se decepcionam. E ele vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Porque o reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus acontece na vida de todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Onde tem um crente, ali está o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Agora um detalhe, meus irmãos, é que esse reino, ele veio em Cristo, ele está sendo estabelecido em Cristo, mas ele ainda vai vir. É aquilo que na teologia nós conhecemos como o já e o ainda não. O reino de Deus já veio, já está próximo, já está dentro de nós, mas o reino de Deus ainda virá. Como? De forma definitiva. Ele veio nesse primeiro momento com Cristo como Messias, como esse pregador, esse proclamador, aquele que veio morrer por nós. E aí ele estabeleceu esse reino espiritual, esse reino que está sendo manifestado na igreja, no povo de Deus, nos súditos do reino de Deus. Mas um dia, Jesus Cristo voltará para estabelecer para todo sempre esse reino de forma definitiva, onde ele vai destruir completamente a Satanás, onde ele vai destruir a antiga serpente, o dragão, o anticristo, e vai estabelecer o reino pelos séculos dos séculos. Amém. E nós vamos reinar com ele. Pregando o evangelho do reino e dizendo o seguinte: o reino de Deus está próximo. E aí ele diz duas coisas que são muito sérias. Ele diz, o tempo chegou. É a hora de Deus, é o kairós de Deus, é a oportunidade de Deus. É o reino de Deus que está chegando para vocês. Agora, a pregação é, arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Veja bem, meus irmãos, Jesus inicia o seu ministério da mesma forma que João iniciou o seu ministério, pregando o quê? Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, nós já vimos aqui quando falamos de João, mas é importante dar destaque a isso aqui. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança, transformação. Arrependimento é quando você, uma vez ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus lhe convence que você está perdido se você não aceitar Jesus. E aí você se arrepende dos seus pecados, você muda de vida. Esse é o lado negativo e positivo do arrependimento. Você abandona o pecado e você volta-se
para Jesus. Ele está dizendo, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Mas não é para qualquer um. É para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Essa mensagem é tão importante. Eu escrevi uma reflexão essa semana sobre isso. Enviei nos grupos. Que João iniciou o ministério pregando arrependimento. Jesus iniciou o seu ministério pregando arrependimento. E quando Pedro vai fazer o primeiro sermão após o Pentecostes, ele vai pregar sobre arrependimento. E a igreja, em toda a sua história, sempre pregou essa mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mas, meus irmãos, essa mensagem ela não está sendo pregada nos nossos dias. A mensagem do arrependimento, a mensagem que fala de mudança de vida, de conversão, de transformação, de mudança de mente, mudança interior e mudança de vida, ela está longe dos púlpitos pós-modernos. As pessoas querem vir para a igreja e continuar do mesmo jeito, na mesma vida. E quando elas fazem assim, elas estão simplesmente se enganando. Se enganando. Mas nós devemos pregar arrependimento. Ele está dando uma ordem para aquele povo. É um arauto. Imagine Jesus no meio daquela multidão dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou até vocês. Arrependam-se, mudem de vida, mudem de mente, mudem de atitude, mudem os seus corações, convertam-se, porque senão vocês estão perdidos. A hora da oportunidade chegou. O kairós de Deus, o reino de Deus chegou até vós, mas é necessário arrependimento. Não existe reino de Deus para quem não está arrependido. Não existe perdão para quem não se arrepende. Mas ele termina dizendo assim: e crede no evangelho. Não é só mudança. Não é só uma transformação de vida. É fé no evangelho. Agora, fé aqui, ela tem pelo menos 2 ou 3 aspectos. Fé aqui, ela não é só um conhecimento, um assentimento intelectual. Eu creio no evangelho, eu conheço o evangelho. Tem pessoas que sabem tudo disso aqui. Tem incrédulos que são comentaristas bíblicos, você sabia? Que escreve comentário da Bíblia. Tem ateu aí que conhece mais a Bíblia, mais a teologia do que muitos de nós. Tem um dos filósofos aí do YouTube, no nosso país, que escreve livros e mais livros, que ele é professor de teologia na universidade. Ele conhece profundamente. Mas essa fé que ele tem, essa crença, é simplesmente intelectual. Ela não nasceu de um arrependimento, de uma conversão verdadeira e genuína. Então, quando Jesus diz aqui, arrependei-vos e crede no evangelho, ele não está falando simplesmente de um conhecimento do evangelho. Você pode ler Marcos, você pode escutar essa série, você pode participar da igreja e você não ser crente, não ser salvo. Fé aqui é quando você manifesta não só confiança em Deus, não só conhecimento das coisas de Deus, mas quando você entende que isso aqui é para você. Você aplica para a sua vida. Veja o que ele está dizendo. Crede no evangelho. Ele está pregando o quê? O texto começou dizendo o quê? Que ele pregou o evangelho de Deus. E aí ele diz que você deve crer nesse evangelho. Ou seja, o que é fé aqui? Fé é o evangelho está sendo pregado para você. Está alguém dizendo que o tempo de Deus chegou, que o reino de Deus chegou, que a hora de Deus chegou na sua vida, e você crê nisso, e você firma um compromisso. Você abraça isso no seu coração. Você crê, você se compromete, você abraça isso aqui. Então, meus irmãos, Jesus está iniciando o seu ministério de uma forma tão extraordinária, pregando, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a crer no evangelho, a abraçar o evangelho,
a conhecer o Evangelho, a internalizar o Evangelho, a viver à luz do Evangelho. A partir daqui, ele vai chamar os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, ele vai começar essa caminhada que é como uma onda que vai ganhando força a cada momento que ela vai crescendo. Eu quero concluir fazendo aqui apenas algumas aplicações para nós, porque eu creio que o texto ele aplica-se por si mesmo. O Espírito Santo de Deus com certeza está falando no seu coração aquilo que você deve pensar sobre esse texto. Mas eu queria chamar a atenção. Primeiro, eu sei que tem irmãos aqui que desejam o ministério da pregação, e tem alguns até me assistindo. Veja como o Filho de Deus começou o seu ministério de pregação. Você quer ser um pregador? Você quer ser um ministro da palavra? Você quer ser alguém que proclama o Evangelho? Veja como é que Jesus começou. Jesus começou após ter sido cheio do Espírito Santo. Nós não deveríamos ousar subir num púlpito, ou ir numa praça, ou numa rua, pregar a palavra, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Se nós não estivermos de forma vitoriosa contra o diabo. Porque nós jejuamos, oramos, lemos a palavra, estamos cheios do Espírito Santo. Tem muita gente sendo envergonhada porque querem o ministério da pregação, porque estão encantados com o ministério da pregação. É bonito, é destaque, é o lugar mais alto da igreja, é o lugar mais destacado do templo, mas você não pode abraçar o ministério de pregação sem primeiro ter esse compromisso de viver uma vida cheia do Espírito Santo, submissa à vontade de Deus. Pregação não é brincadeira. Pregação não é palestra. Pregação não é simplesmente fazer um discurso. Pregação é invadir o terreno do inimigo e, na autoridade do Espírito Santo de Deus, pregar uma mensagem, levar uma boa notícia de libertação, de transformação. É ir lá no território de Satanás e arrancar aqueles que estão em trevas para o reino da luz. Não é qualquer um que pode fazer isso. Quando você está pregando, você está numa guerra espiritual. Segunda coisa, a igreja do Senhor não pode desprezar nenhuma Galileia. Nós temos que pregar em Jerusalém, mas nós temos que pregar na Galileia. E o bom é começar na Galileia. O bom é começar exatamente naqueles lugares onde as pessoas estão mais abertas para o Evangelho, necessitadas do Evangelho. A Galileia estava em trevas há muitos anos, milhares de anos, mas agora está recebendo a luz. Meu amado irmão, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. O que o Brasil precisa não é de um novo presidente. O que o Brasil precisa não é de mais isso, mais aquilo. O que o Brasil precisa é do Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus que vai mudar a nossa nação, que vai trazer luz para a nossa nação, que vai mudar vidas, corações. Não é a política. Há pessoas achando que o Brasil vai ser transformado pela política. Nada disso. O Brasil vai ser transformado quando eu e você, quando você que está me assistindo, ao invés de estar discutindo no Facebook sobre A, B ou C, pregarmos a palavra de Deus, levarmos o Evangelho de Deus aos corações, às vidas, e as vidas sendo transformadas, a sociedade vai ser transformada. Nós não podemos crer, meus irmãos, no messianismo pura e simplesmente de um homem corrupto, de um homem pecador, como todos nós. Nós cremos no Messias, o Messias que veio, que foi anunciado por João, o Filho de Deus, aquele que deu a vida por nós, aquele que morreu e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Pregue Jesus, fale de Jesus, proclame o reino de Deus, e você vai ver vidas sendo transformadas, sendo restauradas para a glória do Senhor. Vamos pregar na nossa Galileia. Jesus está indo pregar na sua casa.
Jesus está indo pregar na sua região. Jesus está indo pregar para o seu povo. É interessante como tem alguns que dizem assim: pastor, eu sou chamado para a obra missionária. E meu irmão, eu quero que a igreja me ajude, porque eu quero ir fazer missões no Canadá. Uau! Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Meu irmão, você já começou a fazer missões lá na rua onde você mora? Não, na rua onde eu moro eu não prego não, mas eu estou sentindo um chamado para ir para o outro lado do mundo. Comece na sua casa. Comece a pregar na rua que você mora. Comece a pregar na escola que você estuda, lá no trabalho. Comece a fazer a obra de Deus. Agora, sabe por que muita gente quer ir pregar lá fora? Porque lá fora é fácil, ninguém lhe conhece, né? Agora, pregar dentro de casa, pregar na rua, pregar no condomínio, as pessoas te conhecem, elas sabem se você é crente ou não. Eu tinha um professor que dizia assim: tem muito crente que quer ir pregar na Bolívia, mas não tem coragem de pregar para a Olívia, que mora de frente à casa dele. Mas ele quer ir para a Bolívia. Ele quer que a igreja invista em missões lá fora. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a missão é tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Ou seja, ao mesmo tempo que nós pregamos aqui, nós pregamos ali, nós pregamos alhures. Nós devemos ir do outro lado do mundo, mas nós não podemos esquecer o outro lado da rua, o vizinho do lado da nossa casa. Pregue na sua Galileia. A outra coisa, pregue o evangelho, somente o evangelho. É triste o que está acontecendo hoje, irmãos. A discussão nossa nas redes sociais é arminianismo e calvinismo. É pode ou não pode. Toda sessão de perguntas mulher pode ser pastora? Eu não aguento mais ouvir essa pergunta. É pecado beber? É pecado isso? Você já viu algum momento de pergunta e resposta aí com o pastor para não sair essas perguntas? Enjoou já. Agora vamos falar do evangelho para você ver se enjoa? Vamos falar das grandezas de Deus, das riquezas de Deus, do plano de Deus, da obra de salvação em Jesus Cristo. Então, prega o evangelho. Agora, você só vai pregar se você conhecer. Pastor, como é que eu conheço o evangelho? Está aqui, leia. Tire um tempo do seu dia para ler a Bíblia, para se aprofundar na Bíblia. O relato de Marcos não é uma historinha, não é um gibi, não é uma ficçãozinha que você está lendo, não é uma historinha interessante. O relato de Marcos é o evangelho de Deus. E você está vendo aqui que quando a gente vai lendo, vai se aprofundando, a coisa vai ganhando vida, Deus vai abrindo os nossos olhos. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu estou contemplando agora as maravilhas da tua lei. Eu nunca tinha visto isso aqui, nunca tinha pensado nisso, Senhor. O evangelho. Mas em último lugar, você que está aqui, você que me acompanha, você já se arrependeu dos seus pecados? E arrependimento não é quando você diz, é quando você muda. É quando você se entristece, se envergonha, se quebranta por causa do seu pecado. E você diz: Senhor, muda a minha vida. Transforma a minha vida. Eu não quero ir para o inferno, Senhor. Eu não quero me perder. Senhor, muda a minha vida. Você tem se arrependido dos seus pecados? Você que é crente, você que é um servo de Deus, você que está aqui, meu amado irmão, em nome de Jesus, dá uma olhadinha na sua vida. Eu escrevi um texto essa semana, coloquei no Facebook, não tive como gravar o áudio, mas coloquei no Facebook. Uma das coisas que tem me preocupado profundamente, inclusive no contexto da nossa igreja, é que muitos de nós, no afã de redimir a cultura, e eu creio nisso, eu creio na graça comum, eu já estudei sobre cosmovisão cristã, eu creio que toda verdade é verdade de Deus, que uma poesia que está falando de amor, aquilo ali é de Deus. Mas tem muitos de nós, principalmente os jovens, que nesse afã de redimir a cultura, de que tudo é de Deus, estão abraçando todo o lixo do mundo. Todo o lixo do mundo. Tudo que não presta. E quando você vai, não pastor, mas é graça comum. Qual o pecado que há? Cuidado, querido. Porque a linha que divide o que é graça comum e
pecado é muito fina. É muito fina. Eu poderia dar alguns exemplos aqui, mas eu não vou dar, porque às vezes quando a gente dá exemplo, piora. Mas cuidado para você não ser condenado naquilo que você aprova. Eu vou dar só um. É pecado ouvir música? Não. Existem músicas belíssimas. Belíssimas. Feitas por pessoas que não são crentes. E existem músicas péssimas, lixo, feita por crente. Tem muito hino evangélico que eu não escuto, porque é porcaria. Agora, cuidado quando você diz assim, olha, os hinos são porcaria. Eu não gosto, olha, negócio de hino, eu tinha um colega de seminário que ele dizia assim, eu não escuto hino evangélico. Disse, como é que esse bicho vai ser pastor? Agora, no carro dele era de calcinha preta a Sepultura. Não, mas graça comum. Cosmovisão cristã. Redimir a cultura. Você tem que entender que você escuta Sepultura, mas tem uma frase ali no meio que tem o evangelho. Puxa vida, você precisa ouvir Sepultura para achar um pedaço do evangelho lá dentro? Você precisa ouvir o Wesley Safadão para dizer que numa música, numa letra, tem o evangelho? Ouvir Cassiano é pecado, é coisa de pentecostal. Mas ouvir todo o lixo do mundo não é pecado, é legal. É isso que eu estou chamando a atenção. Quando eu fazia o seminário de filosofia, a faculdade de filosofia, foi num seminário católico. A faculdade católica. E teve um dia de confraternização e eram 18 seminaristas católicos, eu, Diego e mais uns evangélicos. Era um curso de filosofia. E aí colocaram lá um DVD desses do mundão aí. Um ateu da turma, ateu, chegou e disse assim, ei, pessoal, dá para tirar esse DVD daqui, porque, olha, eu não sou cristão, nem sou católico, nem sou crente, mas uma porcaria dessa aqui eu não escuto, não. Pornografia, você não tem vergonha de estar ouvindo isso aqui, não? E eu disse assim, meu Deus do céu, as pedras clamando, Medeiros. As pedras clamando. Então, cuidado quando o descrente entra no seu carro e tem latinha de cerveja, tem CD mundano, tem cigarro, tem tudo que não presta no seu carro. Cuidado, porque Deus não toma o culpado por inocente. Você vai pagar um preço, porque aquela pessoa está se escandalizando do evangelho. Cuidado com isso. Arrependa-se, converta-se, jogue isso no mato. Você é livre? Você é livre? Prove que você é livre. Jogue essa cachaça no mato, jogue o cigarro no mato, jogue esses CDs que não prestam no mato e viva uma vida para a glória de Deus. Comprometida com Deus, com o evangelho de Deus. Quando você abrir a boca para falar, você vai falar com autoridade, no poder do Espírito Santo de Deus. Você não precisa disso. Não precisa disso. Você que é crente, foi para um restaurante lá em Ponta Negra, principalmente as meninas da igreja, por favor, cuidado. Não, pastor, vou dançar um forrozinho aqui com o descrente. E o descrente relando em você, tirando sarro em você. E você não está vendo nada demais. Você está pecando e levando o outro a pecar. E ainda tem a desculpa de dizer que está redimindo a cultura. Cuidado, porque nós fomos chamados para não nos moldarmos à cultura prevalecente. Nós fomos chamados para redimir a cultura, sim, mas redimir a cultura não é abraçar o lixo que o mundo está oferecendo para nós. Redimir a cultura é transformar o mundo a partir do evangelho de Jesus Cristo. É transformar o mundo pela pregação do evangelho. Eu fico imaginando Jesus pregando o evangelho e transformando a cultura da Galileia, o contexto da Galileia. Mas talvez se fosse hoje, Jesus ia para a Galileia e dizia assim, qual o problema de sentar num barzinho e tomar uma cervejinha com os galileus? Qual o problema? É isso que está sendo dito hoje por muitos reformados. Muitos reformados. Arrependa-se e creia no evangelho de Jesus Cristo. A partir daqui, meus irmãos, essa história ela já é interessante, mas ela vai ficar mais interessante ainda
porque esse rei, esse Messias vitorioso, esse pregador ungido, ele vai sair destronando e destruindo Satanás em todas as esferas que você possa imaginar. Ele vai expulsar demônios, libertar pessoas, curar enfermos, enfrentar tudo e todos para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz e a Tua palavra penetra no mais profundo do nosso ser. Eu quero pedir, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra agora, possa estar aplicando essa palavra nos nossos corações. Que fique no nosso coração somente aquilo, Senhor, que vem do Senhor, que veio da parte do Senhor, mas que aquilo que vai ficar no nosso coração esteja provocando mudança, arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse ministério, por essa história bendita, maravilhosa, majestosa, sublime do Filho de Deus. Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares e nos dá uma semana na Tua presença, cheia da Tua graça. É assim que eu te oro e que eu te agradeço hoje e sempre.